E aí galera, beleza? Gravar um vídeo aqui ensinando como criar uma interface gráfica usando o GTK-MM no Linux, tá? Para você instalar o GTK-MM, você pode usar esse comando aqui no seu terminal. No caso eu estou usando a versão 3.0, mas a 4.0 já está disponível. Inclusive ela é recomendável pelos desenvolvedores. No mais, sem mais delongas, vamos lá. Eu criei aqui um cabeçalho, tá? Que vai ser onde vai ter toda a base da nossa janela, da classe, enfim. E eu vou começar aqui importando a biblioteca do GTK-M. Se você fizer da forma correta, adicionar no path tudo bonitinho, você não precisa passar esse traço aqui, tá? Mas eu não fiz isso. E detalhe, a forma correta de se usar não seria assim, importando esse cara. Seria passando componente por componente, como por exemplo, fosse usar o botão, eu teria que passar esse cara. Se eu fosse usar o label, eu teria que passar o label. Se eu fosse usar, sei lá, uma entry, eu teria que usar uma entry. Enfim, acho que vocês entenderam. Mas como é um vídeo rápido, né, não é um vídeo muito sério, eu vou usar o cabeçalho aqui mesmo, tá? Deixa eu apagar esse cara aqui. Começar aqui definindo minha classe e vou falar que ela herda ah, do espaço de nome, né, a janela. Vou criar aqui um construtor público também dessa minha classe e posteriormente vou desenvolver ele. Aqui eu criei só o protótipo dele e aqui fica o desenvolvimento dele, tá? Sim, eu estou usando o Kit Creator, tá? Para quem já percebeu, mas é só por uma questão de estética mesmo. Vocês podem usar o editor que vocês quiserem ou a IDE, tanto faz. Aqui dentro, cara, é onde fica as propriedades, as funções que vão refletir na nossa janela. Vou botar um comentário aqui só para ficar mais organizadinho. Aí eu vou começar aqui a configuração. Vou botar um título na minha janela, tá? Sei lá, é Hello YouTube. Vou botar um tamanho nessa janela, mas eu vou criar variáveis para isso, constantes. Pronto, isso aqui são duas constantes que vão refletir o tamanho da janela. Opa, pronto. Lembrando sempre primeiro a largura e depois a altura. Por fim eu vou botar uma função aqui como falsa. No caso eu não quero que seja possível redimensionar a janela do meu programa. Como eu estou usando o BSPWM, eu vou conseguir fazer isso, mas normalmente outros gerenciadores de janela, desculpa o português matando aqui, geralmente outros gerenciadores de janela, isso não vai acontecer, tá? Eu não vou conseguir se esse cara aqui for falso. Bom, agora bora fazer a configuração aqui no arquivo principal. Se eu só rodar esse código vai funcionar? Não, eu tenho que antes criar um ID único para minha aplicação. E a gente faz isso usando essa linha aqui, ó. Ela pede 3 argumentos, 2 deles já tem aqui, ó. Esses dois caras. Eu passo um e posteriormente o outro. Por fim, o último argumento é o nome do seu programa, da organização, da empresa, enfim, exemplo. Isso aqui já vai funcionar, tá? Agora vou instanciar minha classe e vou pedir pro meu main retornar a minha janela sempre que ele for chamado. Porque se eu compilar esse cara agora ele vai rodar. Abrir o terminal aqui.
O código para rodar esse programa é o seguinte. Lembrando, se você estiver usando GTK-MM 4.0, você bota 4.0 aqui, tá? Enfim, tá compilando. Esperar compilar um pouquinho. Geralmente não demora, tá? Ó, criou minha janela tranquilamente. Eu não criei nenhum wide-get objeto na minha janela, então por isso está tão vazio. Mas eu posso fazer isso agora. Criar, sei lá, um botão aqui, por exemplo, só de teste mesmo. Esse botão eu vou definir a label dele aqui, ó. Falar, sei lá, click me. Só isso já vai adicionar o botão na minha janela? Definitivamente não, galera. Se eu compilar esse cara e mostrar pra vocês aqui, não aparece botão, não aparece nada. Mas eu posso adicionar esse cara por meio disso, ó, do add, passar o wide-get, e eu vou conseguir adicionar na minha janela. Só que tem um detalhe, só isso não é o bastante para eu conseguir interagir ou ver o botão na minha janela. Tem que adicionar uma outra função, que é esse cara aqui, ó. Agora sim eu vou conseguir, eu vou provar para vocês, tá? Eu vou compilar e executar. Ó, tá aqui o meu botão, tá do tamanho da janela, porque só tem ele de objeto, então ele ocupa todo o espaço da janela. Se tivesse mais um objeto, ia ser dividido por 2 o tamanho deles. Ia pegar o tamanho da janela e dividir por 2. Acho que vocês entenderam. Tá, bora criar um eventinho. Por exemplo, eu quero que quando alguém clique no meu botão, me retorne alguma coisa, uma mensagem. Isso é fácil. Eu vou fazer isso usando expressão lambda, mas é possível fazer com funções também. Pronto, isso aqui é o suficiente, tá? Eu vou gerar uma mensagenzinha aqui, interface gráfica mesmo. Aqui eu vou botar no CE. Basicamente o que eu fiz aqui, eu falei que quando fosse emitido um sinal de clique no meu botão, no meu wide-get, eu quero que retorne uma expressão lambda que crie um wide-get do tipo mensagem dialog, que é usado para retornar mensagens, que tenha o título GTK-MM, né? E que tenha como mensagem que fica abaixo do título: Olá YouTube. Esse mdialog.run é para mostrar o diálogo para mim. Se não tivesse esse cara, se ele fosse assim, eu não conseguiria ver esse diálogo. Então vamos testar aqui. Ó, tá funcionando perfeitamente. Se apertar aí OK, vai fechar. OK, certo. Eu poderia fazer também, botar aqui fechar, em vez de mostrar uma mensagem, fechar a minha aplicação. Isso é bastante simples, na verdade. Vamos ver se está funcionando aqui. Ó, como dá pra ver, tá funcionando, galera. E é isso, não tem muito mais o que falar. É bem simples, como vocês podem ver. Eu posso estar trazendo mais vídeos sobre C++ e GTK-MM. Inclusive vou recomendar o canal do Marcos, o Terminal Root. Ele é referência nessa área aqui no YouTube BR, tá? Então passe lá no canal do cara. E é isso, talvez eu traga mais vídeos. Essa semana eu não fui